Por mais que a tecnologia avance, e ela avança e disponibiliza muita ferramenta para você. E aí eu peço para você se lembrar das palavras de Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, pessoal, saiba escolher as ferramentas e o momento certo de utilizá-las. Você aí que é um líder, você que almeja a liderança, mesmo que seja a liderança de si próprio, precisa lembrar dessas palavras. Use todas as ferramentas, aprenda sobre todas as ferramentas, tudo aquilo que a tecnologia traz pra gente, mas use com sabedoria. Você tem inúmeras ferramentas, por exemplo, de comunicação, né? Mas pessoal, na liderança tem muitas coisas que precisam ser utilizadas com a linguagem correta, com a atitude correta. E muitas vezes uma ferramenta, por melhor que ela seja, por mais rápida, por mais gratuita que ela seja, ela não é a mais adequada. Sabe por quê? Porque um líder, quando ele está se formando na liderança, ou quando ele é um líder efetivo, ele sabe que nem toda a linguagem é verbal. Nós precisamos olhar as pessoas. Então, se há outras tecnologias para usar, então considere a videoconferência, por exemplo, onde pelo menos você está vendo o semblante da pessoa. Porque muitas vezes, pessoal, nós precisamos olhar para que possamos entender através dos olhos aquilo que é inaudível. Por que você acha que você ama sua mãe? Uma vez eu fiz essa pergunta, né? E as pessoas dão as respostas mais sensacionais. E é lindo realmente ouvir essas respostas quando você faz essa pergunta. Por que é que você ama a sua mãe? É sensacional. Mas muito raramente as pessoas dão a resposta verdadeira, com a verdadeira sabedoria. E você sabe qual é, na minha opinião, a verdade sobre por que nós amamos as nossas mães? Porque muitas vezes elas se comunicaram com a gente de forma não verbal. Então as atitudes também são comunicação. As coisas que nós falamos com os olhos também são comunicação. As coisas que nós não falamos também são comunicação. Então muito cuidado com a tecnologia, porque você pode acabar transformando o seu dia a dia em comunicações escritas. Não faça isso. Porque tem muitas coisas que você realmente não vai perceber escrevendo. A questão não é só simplesmente porque nós não somos os melhores comunicadores, ou os melhores escritores, ou os melhores intérpretes daquilo que nós estamos lendo. A questão não é só essa. A questão é que nós não fomos feitos para se comunicar apenas escrevendo. Então, use a comunicação com sabedoria entre você e seus clientes, entre você e a matriz, entre você e os seus fornecedores, com as pessoas que você lidera. Considere isso. Recentemente eu acompanhei algumas meninas, algumas mulheres nos grupos de WhatsApp que foram criados no meu bairro, por exemplo. E esses grupos de WhatsApp têm assim uma relevância incrível. Eu não tinha percebido como as mulheres estão se dando bem, né, com essa comunicação, né, nos grupos de WhatsApp. Realmente é sensacional, é fantástico. Como elas conseguem fazer a comunicação, né, ideias, produtos, né, as transações comerciais através dos grupos de WhatsApp entre lojas e clientes. É sensacional. Essa forma de comunicação é sensacional. Mas é claro que nós precisamos aprender a nos comunicar de forma mais efetiva. Se comunicando através da escrita, nós conseguimos passar uma mensagem, não tenha dúvida. Mas quando você fala de liderança, e aí as coisas já se complicam um pouco mais. Então, como eu estava dizendo nesse exemplo, nós amamos as nossas mães porque a comunicação delas sempre se deu através de atitudes. As nossas mães sempre se comportaram como quem ama a gente. Essa história de comunicação, de liderança, ela remonta neste assunto, que basicamente é o que nos interessa, né? Liderança de empresas, remonta a pouco mais de 600 anos. Onde você imagina que, né, na Idade Média, o que você tinha, um pouco antes da Idade Média, o que você tinha eram pessoas que ou eram preparadas segundo sua vocação para a guerra, ou pessoas que eram preparadas segundo a sua vocação para o sacerdócio, e eram essas duas grandes vocações que as pessoas tinham, e as demais participavam de plantio e atividades comerciais. Então eram essas duas grandes inclinações que nós tínhamos, né? Ou as pessoas tinham inclinação para a guerra, ou as pessoas tinham inclinação para o sacerdócio. Eram essas principais inclinações. O mundo era muito diferente. Você acha que o mundo é difícil hoje?
O mundo era... Hoje o dia... E compara a sua vida de hoje com a vida da sua bisavó. Compara a sua vida de hoje com a vida do seu bisavô, né? Imagina um parto sem anestesia, pessoal. Sabe qual que é a beleza da vida hoje, pessoal? A beleza da vida hoje é que nós não estamos fazendo mais esforço e também já não estamos nem mais apertando o botão. Hoje tudo é touch, tudo é fácil. Na realidade é o contrário. Hoje tudo é muito fácil, tudo muito acessível. E isso trouxe um conforto muito grande. E esse conforto, infelizmente, nos trouxe muita fragilidade. E é claro que essa fragilidade foi parar nas lideranças também. Então, a beleza do mundo de hoje, pessoal, é que essas duas grandes inclinações, o exército, né, e o sacerdócio, hoje nós podemos unir isso e montar empresas onde nós podemos ter a hierarquia aprendida, né, a disciplina aprendida, mas também a missão, né? Nós podemos juntar estas duas coisas, né? E fazer com isso coisas sensacionais, né? Essa é a beleza do mundo de hoje. Mas, como nem tudo são flores, o mundo de hoje, ao trazer todo esse conforto que eu disse, também trouxe uma fragilidade. Fragilidade nas pessoas. E como é que eu faço, Ricardo, né, para me lembrar que esse mundo de hoje ele é fantástico, ele é incrível e traz inúmeras possibilidades? Lembra da vida do seu bisavô. Lembra como é que era a vida dele, né? Imagina hoje uma pessoa que tem filho, né? Uma pessoa que tem filho hoje não tem fralda descartável. Você imagina antigamente as pessoas tinham 5, 6, 7, 10 filhos. Imagina como é que era criar 10 filhos sem uma fralda descartável. Para usar um exemplo, né, mais corriqueiro, né? Agora você leve isso para tudo na vida. A vida hoje acabou nos fragilizando. E isso corrompe as nossas ações, corrompe o nosso querer. Esse é o grande problema. E o nosso querer corrompido, pessoal, corrompe as nossas ações, correndo o risco de nós nos tornarmos pessoas realmente folgadas, né? Que reclamam de tudo. O Brasil deixou de ser o país do futebol. O brasileiro deixou de ter o futebol como esporte, né? Hoje o esporte número 1 do brasileiro é reclamar. De onde vem esse estado de espírito? Vem de acreditar que o conforto, né, que toda a tecnologia, que toda a vida moderna nos trouxe, veio de acreditar que esse conforto é um catálogo, na realidade um menu, onde nós escolhemos todas as coisas e todo mundo tem que nos servir. Dificilmente uma liderança vai funcionar assim. As limitações, pessoal, que acabam surgindo desse tipo de comportamento, são limitações que às vezes nós, se não tomarmos cuidado, vamos impor a nós mesmos. E estas limitações autoimpostas são como correntes que aprisionarão o nosso espírito. Não permita que isso aconteça com você. Siga em frente. Por mais que existam obstáculos, lembre-se, as nossas limitações são as limitações que nós acreditamos ter. Siga em frente, que você vai vencer.